O tema da mensagem de hoje é vencer o desespero e o desânimo para a restituição. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 23. Gênesis 37, 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Como foi ministrado na hora do louvor, nós somos a resposta do nosso mundo espiritual. Amém? O nosso mundo espiritual, ele reflete no material. Preste atenção que José, ele era um menino segundo o coração de Deus. E quando ele estava no Egito, ele era conhecido pelos homens daquele lugar como alguém que tinha o Espírito de Deus e que revelava sonhos. José passou por momentos difíceis, amado. E a Bíblia diz que ele foi atrás dos irmãos porque o pai pediu. Os irmãos estavam demorando muito. E ele vai até aquele local e naquele momento seus irmãos tramaram contra ele. E disseram assim, olha, tem uma cova vazia aqui, ou seja, um poço vazio que não tem água. O que nós vamos fazer? Vamos lançar José lá dentro. José é muito intrometido, ele é o queridinho do pai. Tudo é para ele. O pai fez uma túnica nova, a mais bela, de várias cores. Nós ficamos tudo olhando e ele foi o que recebeu. Sabe o que é isso, irmão? Sabe qual é a diferença de José para os seus outros irmãos? É porque José tinha a sua vida espiritual íntegra com Deus. Então Deus é um Deus que presenteia. Se ele não usar o pai, se ele não usar a mãe, ele vai usar o vizinho, ele vai usar o patrão, ele vai usar alguém. Mas você será abençoado. Sabe? Os irmãos de José conheciam a Deus, conheciam o princípio do Senhor, mas tinham uma vida totalmente torta. Na frente do pai era uma coisa, fora do pai era outra. É como tem alguns crentes que na igreja são santos e fora da igreja até o diabo diz, Deus me livre. Se falar que ele está endemoniado, o diabo fala assim, não tenho nada a ver com isso não, isso é mais encapetado que eu. Sabe aqueles jovens que na igreja eles cantam, dançam, louvam e na escola estão só no sapatinho? Canta a música do mundo. Se olhar no seu celular, música mundana. Essa semana eu tomei o celular da minha filha porque eu encontrei uma música que não procedia do Senhor. Eu falei, eu não vou gastar dinheiro para você ficar colocando música profana no celular. Deu 1001 desculpa. Não tem desculpa. Sabe por quê, irmão? Porque o dinheiro que o Senhor te dá é santo. Você traz o seu dízimo. Trazendo os seus 10%, a Bíblia diz que os 90% que fica com você é consagrado a Deus na tua vida. E aí você fica gastando com coisas que não procedem. José, mesmo tendo seus irmãos endemoniados, ele era o mais novo. É natural que o mais novo olhe para o mais velho, não é verdade? Mas ele não olhava para os mais velhos, porque os mais velhos não tinham vida com Deus, não tinham testemunho, eram pessoas profanas, eram prostitutos. José tinha um coração de Deus, e por isso que dentre os 12, Deus tirou José e diz, eu te farei governador do Egito, porque você merece estar nos lugares altos, você merece estar no melhor lugar da terra, portanto os seus irmãos eu não posso fazer o mesmo. Sabe, meu irmão, não adianta o teu irmão, seja ele de sangue, seja ele de fé, fazer coisas erradas e você diz, é da minha igreja, faz, eu também vou fazer, porque isso é individual. A sua vida espiritual vai refletir todos os dias na sua vida material. Aí você não consegue passar de ano, você não consegue um bom trabalho, você não consegue prosperar, sua vida é só para pagar conta, e você começa hoje bem em bola, amanhã você está de novo, por quê? Porque não tem uma vida íntegra com Deus. A Bíblia diz, é impossível estar na presença dEle e não ser abençoado. É impossível. Se você não é abençoado, se as coisas não têm dado certo e suas coisas estão enroladas, é porque você não tem vivido a vida de José, mas tem vivido a vida dos filhos de Jacó. O pastor pode não ver, o teu marido pode não ver, a tua esposa pode não ver, os teus pais podem não ver, mas os olhos que tudo vê está sendo relatado
E é a sua semeadura. É o que você semear, é o que você vai colher. Você está entendendo? Uma igreja que ora, que busca. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas. Tem resposta. Não precisa nem perder tempo de falar com Deus. Deus, eu quero isso. Porque Deus sonda o teu coração e te dá o melhor da terra. Um dos fatores, amado, que leva a pessoa a não prosperar, por muitas vezes é a falta de dinheiro, não é verdade? Mas, sem a falta de preparo, na verdade. Tem gente que diz assim, Deus, eu quero o melhor da terra, mas não dá o melhor para Deus. Dá migalhas. Migalhas de louvor, migalhas de oferta, migalha de obediência, migalha de tudo. Só vai receber migalha. Preste atenção, amado. Nós precisamos ser preparados porque há momentos de dificuldade, de provação, como José também passou. Mas Deus não poderia colocar José com uma faixa de 18, 19 anos, governador do Egito. Deus o tirou, deixou, permitiu que os irmãos o lançassem numa cova. José saiu daquela cova, se fosse nos dias de hoje, só de cueca. Porque até a túnica que o pai lhe deu, os seus irmãos tomaram, para simular que um leão havia o tragado. José foi vendido como escravo só de cueca. E o dia que ele encontrou com seus irmãos, todos eles tiveram que se dobrar diante dele, mesmo não sabendo que ele era José. Mas que a palavra, a promessa disse, os teus irmãos se dobrarão diante de ti. José nunca entendeu isso. Mas tem coisa que não é preciso entender. Nós vamos viver aquilo que Deus prometeu. Você tem duas coisas a fazer. Ou você vive o melhor da terra sendo obediente ao Senhor, ou você vai viver como o filho pródigo, comendo, sabe, pelotas de porco. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o Senhor te diz, eu quero te dar o melhor. Amém? Mas para que você viva o melhor, você precisa querer. Porque senão, nada vai acontecer. Essas situações que José viveu sempre existirão, amados. Mas elas vão estar nos habilitando, sabe? Habilitando para a prosperidade. José foi um jovem que sonhava muito. Ele não pedia para sonhar, ele não era o sonhador, aquele, sabe, sonhador vazio, que fica sonhando coisas que nunca vai realizar. Ele dormia e o Senhor revelava a ele. Mas ele precisava trilhar um caminho que talvez eu ou você não estaria habilitado a trilhar. Mas Deus permitiu porque Deus conhecia o coração de José. E Deus sabia que José era um jovem santo, era um jovem que teve a oportunidade de ter a mulher do seu patrão como amante. Ele poderia ter muito dinheiro, ele poderia ter fama, mas mentira tem perna curta e uma hora a casa cai. E ele disse assim, não, eu prefiro ser do meu Senhor. Não é chegado o meu tempo, essa não é minha varoa, essa não é a pessoa a quem eu escolhi. E sabe o que ele fez? Ele rejeitou aquela mulher, 1, 2, 3, até uma hora que ela se sentiu furiosa. Ela armou um esquema para que ele fosse preso. E ele foi. Se fosse alguns crentes dos quais a gente conhece, estaria lá na prisão dizendo que adianta servir a Deus, que adianta ir para a igreja, que adianta ser crente, que adianta ser batizado nas águas. Olha o que Deus deixou. Nenhum dos seus planos é frustrado. Amém? Este caminho, amado, onde ele foi provado, foi para que a sua área espiritual refletisse no material. José só foi conhecido como aquele que revelava sonhos quando ele estava dentro da prisão. Porque até então ele tinha sonhos para ele. Ele via coisas dele, o que Deus revelaria no futuro dele e nunca no futuro de outras pessoas. Certo dia, José revela o coração de um homem que está lá. Ele diz, olha, vai acontecer assim, assim, e o rei vai tirar daqui. Passou uma semana, aconteceu. José disse, quando você estiver para o lado de fora, lembra de mim. E o homem esqueceu dele. Às vezes nós ficamos ficamos revoltados, porque alguém nos rejeitou direto ou indiretamente.
Dizendo, poxa, eu pedi, confiei tanto naquela pessoa. E aquela pessoa, na hora que eu mais precisei, em vez de interceder por mim, não fez nada. Ficamos revoltados, queremos colocar na culpa, sabe, sobre ombros de homens. Quando na verdade, amado, não aconteceu porque Deus não permitiu. José precisava ter a idade de adulto e naquela época só quem era de maior era acima de 30 anos. Não é à toa que o ministério de Jesus começa com 30 anos. Porque para o judeu ser de maior, ser um homem informado, um varão, tinha que ter 30 anos. Quando José formou-se nesta idade, ele já tinha uma experiência com Deus, ele já tinha uma intimidade maior com Deus. Foi quando o Senhor tirou ele de lá. E você conhece a história, ele se torna o governador do Egito. As lutas, amado, pelas quais nós passamos, na verdade, são as nossas grandes oportunidades. Não são lutas, são oportunidades. Isso é para que você possa se adequar à sua restituição e à sua prosperidade. Declare: essa luta é a minha oportunidade. Essa luta é a minha oportunidade. Para eu me preparar. Para ser grande. Para eu ser próspero. Amém? José enxergava a sua vida, não pela ótica dele, mas pela ótica de Deus. Como Deus o enxergaria, sabe? E ele enxergava isso, pois ele tinha certeza que ele poderia reagir de maneira positiva, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de situação. Eu quero te dizer, meu amado, que hoje é a noite de nós estarmos preparados para ser profissionais liberais, abençoados, profissionais, homens e mulheres, sabe, dono de casa como as mulheres, os maridos que são os varões da casa, se prepare porque Deus quer te restituir. A luta que vem sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, é apenas algo que está te habilitando a ter força, experiência, maturidade para viver o melhor da terra. Sabe? Vamos aprender a vencer todos os sentimentos que o inimigo tenta nos colocar, tenta nos persuadir, tenta nos parar, tenta nos bloquear, sabe? Só que nós precisamos vencer alguns sentimentos. E eu quero te dizer, vencendo os sentimentos para prosperar. Primeira coisa, vencer o desespero. O desespero, amada, é algo que sempre acontece, principalmente na área financeira, ou talvez na área da saúde. As pessoas ficam desesperadas, dizendo, e agora? Sabe? O que nós vamos fazer? Não estávamos esperando. Ninguém está preparado para o momento do desespero. Ninguém está preparado para alguém chegar, sabe, eu estou sentindo uma dor qualquer, eu imagino que qualquer analgésico vai resolver, e quando você vai fazer um exame, está detectado que você está com câncer, que você está com leucemia, que você está com vírus da HIV. Ninguém está preparado para isso. Não é verdade? Principalmente, amado, quando isso entra no nosso coração como um desespero. E aí a primeira coisa que o diabo faz você pensar, cadê a promessa de Deus na sua vida? Como se nós tivéssemos aquele momento fosse o nosso fim. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que toda luta passa por uma condição espiritual, mas o Senhor vai fazer brotar o milagre, vai fazer brotar a resposta, vai fazer brotar a cura, a conquista, a restauração. E através da má notícia dos nossos corações, precisa estar firmado no Senhor. É através da má notícia, através da luta, através da tribulação, como José. Imagine você ser vendido pelos seus irmãos como escravo. Você não ter absolutamente nada. E ainda ter sonho de que a promessa de Deus vai se realizar. Olha o que diz o Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. É na hora do desespero, quando nós fazemos as maiores besteiras. É na hora do desespero que a gente comete coisas que não deveria. Fala demais. Amém? Perdemos o equilíbrio. E por muitas vezes perdemos a capacidade de tomar resposta ou até mesmo tomar decisões coerentes. Quando a resposta vem, você já chutou o pau da barraca. Porque você diz, não, eu não aguento mais. Suporte mais um pouco. Porque a luta não é maior do que a força que o Senhor te deu. Aprenda, meu irmão, a enfrentar a adversidade
sem deixar que o desespero tome conta de você, sabe? Se Deus permitiu o problema, se Ele deixou o problema acontecer, não se desespere. Elimine o desespero, deixe ele de lado. Ele vai vir, é natural, somos seres humanos. Imagine como José ficou gritando naquela cova: meus irmãos, eu estou machucado, estou com o braço quebrado, está doendo. Ele até então não tinha entendido qual a reação dos irmãos. E os outros ainda queriam terminar o serviço para matá-lo. Mas ninguém morre antes que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Sabe o que aconteceu? Vinha vindo alguns antes de escravo. E alguém disse: não, vamos deixar ele vivo. Ou melhor, vamos ganhar com ele. Vamos vendê-lo como escravo. Quando eles tiram José do poço, coitado de José, com coração perdoador, diz: tudo bem, não vou falar nada para o pai não, eu sei que vocês têm raiva de mim, mas que bom que vocês se arrependeram. Cadê a minha túnica? Onde está a minha roupa? E eles disseram: escravo não tem roupa. Venderam José como se vende um cavalo. Olharam os dentes, que era assim que eles olhavam. Olharam os dentes de José e diziam: um menino forte, bonito, dá para ganhar dinheiro com eles. Receberam. Imagine, amado, se coloque por alguns minutos na situação de José sendo vendido pelos próprios irmãos. Era o motivo de José, que sofreu muito, que apanhou, que trabalhou como escravo na lavoura, mas José era um homem talentoso. Ele foi colocado para cuidar, sabe, do jardim, do templo, do reino. E ele tinha técnica, porque ele veio de uma família de agricultores. Ele tinha conhecimento e Deus dava entendimento. Era um jovem que poderia ser revoltado. Se fosse no dia de hoje, ia usar droga, ia roubar. Não, sou revoltado, meu pai não me deu atenção, minha mãe não me deu atenção. Vou sair dessa igreja porque o pastor não vai na minha casa todo dia. Não vai. Meu irmão, a promessa que Deus tem na tua vida, ela é maior do que o desespero que bate à tua porta. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai rir do que está acontecendo hoje. Sabe por quê? Porque ele não desistiu de você. Ele não mudou, sabe? Mas eu pequei, pastor, eu errei. Olha para a vida de Jacó. O quanto Jacó errou, quanto Jacó pecou, quanto Jacó enganou outras pessoas. Olha para a vida de Manassés, que sacrificou teus filhos no vale de Inom para Satanás. Olhe para a vida de grandes homens que caíram, que pereceram, mas quando clamou, Deus restaurou. Deus é mestre em restituição. Deus é mestre em colocar, sabe, tirar você do pó e colocar você em lugares altos, porque Ele te ama e esse amor é inexplicável. E por mais que eu fique aqui tentando pregar, ensinar o amor de Deus, jamais eu vou conseguir. Nós só podemos viver. E eu me deparo com algumas pessoas, até mesmo na família, sabe, irmão, que a gente vê trabalhando, que a gente vê sofrendo, correndo para um lado, para o outro. Nossa, são umas verdadeiras águias. Mas em círculo, não sai do lugar, não prospera, não caminha. E dá vontade de chacoalhar a pessoa e diz: acorda! Tem alguém que quer lutar por você, tem alguém que quer estar do teu lado, tem alguém que quer te abençoar em todas as áreas, tem alguém que quer tomar a tua dor. Deixa, não, eu já tenho a minha religião. Não vamos falar de religião, você tem a sua, eu tenho a minha. Dá vontade de falar, então morra, desgraçado. A gente só não fala porque o amor de Deus está em nós. E por isso continuamos pregando, ensinando e falando. Às vezes dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e falar assim: olha, só Jesus pode mudar a história. Não querem. Mas não podemos falar nada. No passado eu fui assim, você também foi assim. Não é verdade? E mesmo com Cristo a luta é difícil. Imagine sem Ele. Meu irmão, não duvide do poder de Deus, não. Não se deixe desesperar. Quando nós vencemos o desespero, sabe o que acontece? Nós começamos a encontrar o caminho da prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Eu vou te dar um exemplo. Vamos falar em números. Números fechados. Eu ganho R$1.000 e o Ricardo ganha R$1.000. Um é cristão e o outro não.
temos a mesma quantidade de filho, pagamos o mesmo valor de aluguel, vamos dizer que somos até irmãos gêmeos, né? É claro que eu sou muito mais bonito, natural, né, Ricardinho? Prepotência, né, Ricardo? Sabe o que é prosperidade? As pessoas imaginam que prosperidade é ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não é próspero. Prosperidade é aquilo que ele ganha o mesmo que eu ganho, só que eu faço coisas que ele ganhando o mesmo valor não consegue fazer. Sabe qual é a diferença do crente dizimista? É que o seu salário não é 100, é 90. E ele consegue fazer com 90 mais do que aquele ganhando 100. E com hora extra, talvez para 110, 120. O 90, com a bênção de Deus, se multiplica. Ninguém está dizendo que você vai ser dizimista, que você vai ser fiel, que você vai ser, sabe, aquela pessoa segundo o coração de Deus, que você vai ser rico. Tem gente que não nasceu para ser rico, não sabe ser rico. Mas é rico em graça. E tudo que põe a mão prospera, e tudo que põe a mão anda, tudo que põe a mão caminha, e a prosperidade financeira, agora falando dela, ela vem em direção daqueles que são fiéis ao Senhor, e que têm uma vida reta diante de Deus. Procure na Bíblia qual foi o homem santo, ou a mulher santa diante de Deus, que passou por escassez, que passou por miséria. Passou uma época, passou um tempo, como nós falamos no começo dessas ministrações, o povo judeu, que é o povo mais próspero da terra. Amém? Mais do que os árabes. O povo judeu aprendeu no tempo de Joel que aquilo que eles retevem de Deus, eles só perderam. Mas quando eles resolveram entregar e devolver, eles tiveram o melhor da terra. Israel, no mapa mundo, é uma tripinha bem pequenininha. Um país menor do que qualquer cidade. Menor do que, talvez, Diadema, se eu não me engano, em questão de expansão territorial. Mas é a maior potência mundial. Lá é onde está localizado os melhores tecnólogos do mundo. Homens do mundo inteiro, exército do mundo inteiro vai aprender com Israel como guerrear. Sabe? Um dos cabeças da Samsung e da Apple, que desenvolve os melhores projetos, são os judeus. Sabe por quê? Porque Deus olha e honra aqueles que são Deus. Recentemente, hoje é domingo, eu acho que foi quarta-feira, eu estava vindo com a minha esposa de São Bernardo, e eu estacionei o meu carro à frente. Passou uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e que no passado ele foi o meu pai de santo. Já foi falado de Jesus para ele. Mas ele já veio à nossa igreja. Mas ele diz, eu tenho a minha religião. Muitos falam de Jesus, mas eu tenho a minha religião. E eu vi a maneira que estava vivendo, passando, passou por mim, olhou, talvez ficou com vergonha de cumprimentar, olhou para o meu carro. Ou seja, naquele momento o Senhor me fez ver a comparação de servir a Deus e servir a Satanás. Há 20 anos atrás eu andava com ele. Em derrota, em escassez, em miséria. Mas Deus muda a história. Tem muito crente, amado, que vai morrer na miséria. Sabe por quê? Porque é desobediente. Às vezes vai ter na área financeira uma coisa melhor, mas a sua saúde vai ser de escassez. Se você não tiver a tua vida íntegra diante de Deus, você não será nada e nem ninguém. E aqueles ainda que te levam a este caminho vão rir de você. José, ninguém tinha nada a falar com ele, até mesmo o faraó, que era cheio de deuses. Ele disse, olha, eu não vou nem discutir, porque eu sei que o teu Deus você confia, e aquilo que você falar eu assino embaixo. A segunda coisa que nós temos que vencer é o desânimo. Amém? Muitos recebem o desânimo até com tranquilidade. Não, estou desanimado hoje, sabe? E às vezes não consegue nem identificá-lo. O desânimo, amado, é a perda do ânimo. Na verdade, é o ânimo, é a força da vida humana. Se você não tiver ânimo, você não levanta nem da cama. A pessoa, quando ela começa a ficar desanimada, a primeira coisa que ela fala, hoje eu vou passar o dia aqui deitado, vou assistir Cidade Alerta, vou ficar inteirado do que está acontecendo. Ele vai piorar, não vai não? A gente não vê uma notícia boa.
Só que o filho matou o pai matou o filho, a madrasta jogou a criança pela janela, o outro saiu com uma pessoa pendurada no carro. Alguém disse que aquela mulher, sabe, fazia sequestro de criança, alguma coisa assim. Foram lá e lixaram a mulher e de repente viram que não era aquilo. É só derrota. Aí sabe o que o desânimo chama? Esse tipo de situação. Aí você passa a ter medo de ir para a rua. Você diz, não, para mim não tem mais jeito, esse mundo está perdido, já não tem mais nada, eu vou, sei lá o que eu vou fazer, vou ficar desanimado. E o desânimo não te faz prosperar, nem te faz caminhar. O desânimo normalmente vem após uma luta, e nesta luta talvez você perdeu a batalha. O desânimo, amado, ele não vai te fazer prosperar. O desânimo não pode prosperar ninguém, pois a pessoa perdeu a perspectiva de vida, sabe? O grande Deus da sua vida, Ele te diz, levante, tem de bom ânimo. Ele disse isso para Josué, que tinha acabado de perder um grande líder, que era Moisés. Ele diz, olha, tem de bom ânimo. Você vai precisar de muito. Amém? 1 Crônicas 4:10 diz, Jabes invocou a Deus dizendo, tomara que me abençoes, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A oração de Jabes, ela é muito simples. Ela diz, Senhor, é assim, assim e assim. Alguém me disse, pastor, qual a diferença da minha oração para a oração de Jabes? Eu disse, qual a situação espiritual, a sua ou a de Jabes? É igual? Se for igual, você basta orar, Senhor, eu preciso de tal coisa, e amanhã tal coisa está batendo na tua porta. Amém? Jabes tinha um coração puro, semelhante ao de José. Jabes não olhava para as coisas do mundo, e se você vê a história dele, muitas coisas fez para que ele olhasse para isso, mas ele preferiu olhar para Deus. Talvez na escola você tenha vergonha de dizer que você é crente, porque vão rir de você. Agora, sabe quando vão rir? Quando você se misturar com a galerinha do mal. E aí sim eles vão rir dizendo, olá, crente. Diz que é crente, olha que ridículo que ela faz. Preste atenção, amado. Nós somos marcados por Deus. E aonde você tiver, esta marca está contigo. Não adianta. Nem solvente do mais forte que seja, ele pode apagar esta marca. Amém? Esta marca está contigo, esta marca é na tua vida e Deus não tem interesse algum de apagá-la. Então não se misture, já que nós não participamos deste mundo, que o mundo jaz o maligno, sabe? Vamos nos unir a fazer coisas que agradam a Deus. Às vezes eu acho engraçado algumas pessoas, tudo bem que o nosso dicionário, ele já está bem mudado, não deveria, né? Mas ele está bem mudado, muita gíria, muita coisa. E eu vejo algumas pessoas, às vezes, até subir no altar, até no dia a dia, até ministrar, às vezes até líderes. Sabe? Faz questão de falar na gíria, como fala os bandidos. Quando você fala brincando, é uma coisa. Mas quando aquilo faz parte do teu vocabulário, opa, alguma coisa está diferente. Só Jesus chegar aqui, aí, manos, é nós. Eu não conseguiria ver Jesus desse jeito. Conseguiria ver ele bem simples, explicando de uma maneira bem simples. Tem pessoas que têm o costume, mas tem pessoas que não têm o costume, mas fazem, né? Talvez lá no trabalho, lá na escola, todo mundo é assim, então eu quero ser um cara descolado, eu também vou ser assim. Ô irmão, seja você mesmo, seja cristão. As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar, não brinca com esse tipo de brincadeira não, porque aquele ali é cristão. Isso é respeito, não é deboche. Amém? 3 passos para a prosperidade ou para a restituição. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Preste atenção que eu vou ler de novo. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Tem gente que começa a perseverar. Perseverou 1 dia, 2. No terceiro diz, não, desisto, estou fora.
Não quero mais. Para que sejais perfeito e íntegro, e em nada sois deficiente. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil hoje estar nas escolas. Eu sei que é difícil hoje estar no meio da sociedade. Eu sei que é difícil hoje estar, talvez até no Dia das Mães, na casa dos familiares. Eu sei que é difícil. Às vezes eles fazem algumas coisas, não entendem, não é? Talvez na hora de orar você fica sem graça para orar, põe a mão assim, Senhor, abençoa rapidinho, para que ninguém veja. Com medo de deboche. Você sabe quem você é? Tu és escolhido de Deus. Isso não é motivo de deboche. Eles debocham porque eles não têm. Eu me recordo quando eu estava na escola, eu era moleque. Não sei se hoje em dia é assim, né? Naquela época era. Quando você comprava um tênis novo, vinha aqueles moleque debochado, pisava no pé, falava, tô estreando. E às vezes eu olhava, nossa, essa cor é ridícula. Se fosse branco com azul, era melhor do que branco com vermelho. Sabe o que é isso? Inveja. Sabe que as pessoas olham para você e talvez está debochando porque tem inveja de você, porque vê o brilho de Cristo. Eles não sabem o que é isso, mas eles veem algo diferente em ti. Sabe o que os irmãos de José tinham dele? Inveja. Porque José não era abençoado apenas por Jacó. Josué era abençoado por todos que visitavam a aldeia, levava algo para José. Essa é a diferença. Sabe, meu irmão? Às vezes diz assim, não, mas na minha casa tem aquele irmão que é o queridinho do pai, queridinho da mãe. Não, olha para a situação dele e olha para o outro. O outro é rebelde, revoltado, fala palavrão, não obedece pai e mãe. Sabe o que as pessoas fazem? Se afasta. Mas aquele que é bonzinho e que o outro mais velho está debochando, é o que é presenteado todo dia. Porque Deus se agrada daquele que tem um coração de Deus. Amém? Primeira coisa que nós devemos fazer, amado, para que a prosperidade chegue. A primeira, desenvolva a tua fé. Faça com que a tua luta encha o teu coração de fé. Ah, é? Hoje eu estou aqui em casa, é dia de Santa Ceia, mas eu estou com um desânimo de ir para a igreja, eu não vou não. Este é o momento de você se encher de fé e falar, não, agora é que eu vou. Porque eu sei que a bênção virá e o diabo quer me roubar. Nossa, hoje está frio, não vou trabalhar. Se encha de fé, de atitude, sabe? E entenda, amado, que a luta é grande, mas o Senhor vai fazer. Eu nunca vi Deus desamparar ninguém. E não vai ser você a primeira pessoa. Segundo, alegre-se. Alegre o teu coração, não deixe que as situações entristeçam o teu dia a dia. Tem dia que vem para derrubar mesmo. Tem dia que você diz, meu Deus, por que eu levantei da cama? Porque cada hora é uma notícia ruim. Alegre-se, mesmo na adversidade. Saiba que não é só com você que acontece. Terceiro, persevere. A perseverança é o poder que te fará continuar. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Se você recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer em ti. Porque se ele permitiu, amado, ele sabe o que está acontecendo. José, ele soube vencer o desespero, o desânimo, e Deus o colocou em um lugar de destaque. Vença, sabe? O Senhor, ele vai estabelecer na tua vida, você ser cabeça, vai te colocar por cabeça. E baseado nessa palavra que eu ministrei até agora, eu quero te falar sobre 3 bênçãos desta palavra. A primeira bênção, Deus te dará destaque. Naquilo que você fizer, Deus fará com que você seja destacado, que você seja a diferença. José era a diferença até dentro da prisão. Quando ele sai de lá, o faraó ficou encantado. O faraó teve um sonho que ele via 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e que as magras engoliam as gordas. E ele dizia, chamou todos os seus feiticeiros, todas as pessoas que ele acreditava que tinham seus deuses, para revelar o sonho.
Sonho esse que nem ele mesmo sabia o que era. Então não era algo que ele ia contar e alguém ia falar qualquer coisa e ele iria acreditar. Alguém disse, tem alguém lá na prisão. Ou seja, quando falou da prisão, esqueceu o passado de José. Se você ver a história, Faraó ele vai ver o passado de José quando José já era governador. E José não quis mexer, porque se ele fosse mexer mesmo, aquela mulher já tinha sido morta há muito tempo. Amém? Mas ele não guardava rancor. E a Bíblia diz, amado, que quando ele chega, ele diz, eu vou orar ao meu Deus. E Faraó disse, mas aqui nós temos tantos deuses. E nenhum deles foi capaz. Ele diz, mas o meu Senhor me fará capaz. Sabe quando você se encontra numa situação como José, e você fala, e agora Deus, o que eu vou falar? Me colocaram nessa situação, disseram, olha, você é crente, eu quero que você ore, você é crente, eu quero que você faça alguma coisa. Você diz, eu não, está amarrado. Vou chamar o pastor, vou chamar minha mãe, vou chamar meu pai. José foi colocado numa situação diante do faraó, e ninguém diante do rei podia retroceder. Ninguém. Na época do rei Nabucodonosor, aquele que pensasse em errar, ele já mandava matar. José disse, eu vou orar ao meu Deus. E Deus o revela. E ele fala sobre os 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade e os 7 anos de fome. Em outras palavras, o faraó disse, e o que eu faço? Tá bom, 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de fome. O que quem faz nesses 7 anos de fome? Ele diz, o Egito pode ter a diferença. Nós vamos poupar X% e vamos fazer um grande celeiro e explica como que vai ser. Ou seja, José não estava lá interessado, disse assim, olha, eu vou fazer isso, mas só eu sei fazer, você já sabe, né? Eu que tenho as manhas. Não, ele não estava preocupado. O próprio faraó disse, então, se tu sabes, e se você foi um homem segundo o coração de Deus, para que Deus o revelasse, um sonho para o Egito, então você vai ser o novo governador do Egito. Sabe, meu irmão, ele quer te colocar em lugar de destaque. Você sabe quem é esta mulher? Joyce Meyer. Quando essa mulher começou a pregar, as pessoas diziam, isso não vai dar nada. Mulher não tem autoridade para pregar. Hoje ela está em 95 países do mundo, pregando na televisão, em vários congressos, porque o Senhor prometeu a ela que o colocaria em lugar de destaque. Se você vê a história dela, é uma história muito triste, sabe? Mas quando nós somos perseverantes, mesmo diante da adversidade, você não olha para trás, Deus vai te colocar em lugar de destaque. E qual a segunda bênção, pastor? A segunda bênção diz assim, Deus te fará um administrador de riquezas. O segredo, amado, é saber administrar percalços. É saber administrar o que ninguém conseguiu administrar. É saber resolver o que ninguém talvez se meteu a fazer. O mundo precisa de pessoas, sabe, que saibam resolver problema. E não pessoas que choram na hora do problema. O problema é seu, meu irmão. O problema é seu, minha irmã. O problema é seu, homem, mulher, família. Não adianta chorar, não adianta correr para o braço da mãe ou do pai, o problema é seu. E enquanto você estiver chorando e pedindo para alguém cuidar, esse problema simplesmente ele vai sumir, mas lá na frente ele volta com uma força maior. Pastor, por que Deus permite? Porque Deus quer que você seja homem e mulher que resolva o problema. E é isso que o Senhor quer colocar na tua vida, sabe? Deus ele quer te fazer um administrador de riquezas. E riqueza não falamos apenas em dinheiro. Riqueza é em todo sentido. Administrar a tua família, administrar os teus filhos, administrar os teus bens, administrar a tua igreja. Administrar principalmente a tua vida espiritual. Para que você tenha uma vida física íntegra diante do Senhor. Terceira bênção. Deus te fará um multiplicador de patrimônios. Foi o que aconteceu com José. Todo o povo foi comprar no Egito, porque 7 anos de fome veio, até mesmo para Israel. Amém? E quem estava lá administrando? Porque Deus tinha um propósito. Como que os irmãos de José iam lá até o Egito se dobrar diante de José, dizendo, nossa, fiquei sabendo que José é rei, José é governador, vamos lá. Imagina, eles nunca iriam. Até porque o peso na consciência era muito grande. E você conhece a história.
Talvez por um momento eles pensaram, bom, José agora tem o poder de nos matar e nos destruir. Pelo contrário, José o restaurou. Colocou numa cidade, nós falamos isso semana passada, de prosperidade, de reconhecimento. Sabe, meu irmão, você será um administrador fiel. Onde José colocava as mãos, prosperava. O mundo está cheio de ladrões, de salteadores, de aproveitadores, mas Deus não te quer assim. Deus te quer uma pessoa diferente. Vamos encerrar, você vai declarar com fé o que está no quadro. Vamos ler junto, mas não apenas ler. Fale isso para o teu coração, para o teu espírito, para que você viva o melhor da terra. Eu declaro que estou debaixo desta palavra. Eu vou viver a unção de José. Eu vou vencer todo desespero. Eu vou vencer todo desânimo. E nada que aconteça na minha vida, nenhuma provação e luta, vai impedir a minha prosperidade. Eu declaro que tudo o que estava dominando a minha alma, o desespero, a ansiedade, saia da minha vida, saia da minha alma, do meu coração. Eu me libero para viver a maior e prosperidade em nome de Jesus. Eu recebo este Espírito, estas palavras, e eu não vou desistir da minha caminhada, dos sonhos, da minha vitória. Senhor, eu não abro mão da minha vitória, da minha bênção, da minha jornada bem-sucedida e me posiciono como José. Nada vai me tirar da jornada de bênção que o Senhor tem preparado. Eu alegro o meu coração com esta palavra. Senhor, enche-me de fé, não me deixe duvidar. Amém. Aplauda ao Senhor que Ele é digno. Não duvide, persevere.